Fala turma, eu sou o Diego Sanches, diretamente da Casa da Moeda, e hoje eu vou te contar como uma pizzaria falida me colocou dentro de uma das maiores infoprodutoras do Brasil. Sejam bem-vindos à realidade. O ano era 2018 e eu tinha acabado de assinar um contrato de aluguel para realizar o meu sonho. Eu lembro que na época o aluguel estava R$ 1.030 e o meu salário de uma empresa que eu trabalhava era R$ 1.060. Isso mesmo, me sobrava R$ 30 todos os meses. Mas eu estava contente porque ali eu estava dando os primeiros passos para realizar um sonho meu, que era a Vila do Cone, a minha pizzaria. Eu era bem novo e na época que eu criei essa pizzaria, a minha ideia era revolucionar o mercado na cidade em que eu abri a vila. Porque era algo totalmente novo, era uma pizza no formato de cone e eu sempre fui sonhador, destemido e eu queria fazer aquilo dar certo de qualquer jeito. Então, até para contextualizar, o motivo de eu pagar o aluguel dessa pizzaria com o dinheiro que eu recebia trabalhando em uma outra empresa. A minha ideia de negócio na época era eh, transformar totalmente o mercado no ramo alimentício nessa cidade e fazer meu nome. Eu lembro que eu queria algo que pudesse acolher as famílias. Enquanto as crianças estavam na sala, no ambiente próprio para crianças, seus pais estariam tomando uma cerveja, comendo um tiragosto, pizza e conversando com seus amigos. E eu consegui trazer isso. Eu realmente criei e mudei a forma do mercado nesse ramo lá nessa cidade. As coisas começaram a funcionar. Eu lembro que o negócio foi crescendo, as pessoas começaram a querer saber mais, a entender como é que funcionava, a elogiar o estabelecimento. E eu lembro que as pessoas mais próximas a mim, quando iam me dar os parabéns, eu ia todo orgulhoso, chegava lá e falava: Ah, aqui a vila meu primeiro milhão eu vou fazer aqui. E nossa, eu tinha convicção daquilo que eu falava, porque realmente eu tinha na época 17, 18 anos, não lembro ao certo, mas para um jovem na minha idade fazer o que fez e mudar totalmente a forma como esse negócio ia impactar, ia mudar o mercado nessa área, na área de restaurantes, nessa cidade, fez toda a diferença. Meio que eu subi a régua da cidade para um outro nível. E isso favoreceu não só a mim, mas os outros empreendedores e até a própria população. E as coisas estavam dando tão certo, mas tão certo, que no final de 2019 eu resolvi arriscar de vez. Tive a ideia de pegar um empréstimo e reformar o meu estabelecimento. Eu queria até ampliar, mas o gasto seria maior e o valor que eu consegui pegar no empréstimo foi de 15 mil. Então eu lembro que comprei as coisas, fiz uma reforma, dei um outro visual. Eu tinha convicção de que estava construindo algo grande, algo revolucionário ali para mim no momento. Mas sabe quando você tem um plano, mas Deus tem outro? Pouco tempo depois de fazer toda essa reforma, de começar a pagar um empréstimo, veio a pandemia. Foi logo assim depois do carnaval. A gente já tinha feito a reforma porque eu queria pegar o público que curte o carnaval. São os períodos que quem trabalha na área sabe o quanto os empreendedores dessa área têm que aproveitar esses períodos sazonais e eu aproveitei. Nossa, queria trabalhar 24 por 48 porque eu tinha empréstimo para pagar, eu tinha funcionários
para pagar, fornecedores para pagar. Terminou o carnaval, veio a notícia do lockdown. E aquilo meio que foi um golpe, uma rasteira que eu tomei nesse período aí de lockdown. As primeiras semanas eu verificando caixa da empresa, as contas bancárias, tudo para saber o quanto é que eu tinha para poder manter ali a vila. E a resposta era que eu não tinha nada. Na verdade, eu tinha era muitas dívidas. Então já estava ficando desesperado, já pensando em passar essa empresa para alguém, passar para frente e seguir um outro rumo totalmente diferente. Liguei para meu primo, que era quem mais me ajudava na época. Tinha outras pessoas também, amigos e tal, mas eu lembro de falar com ele. Recebi uma proposta de um amigo que tinha uma churrascaria e ele estava querendo o estabelecimento ali, o ponto fixo que eu tinha. Eu pensei alguns dias, falei com esse meu primo, ele ainda queria fazer de tudo para que eu não entregasse, para que eu continuasse, mas eu já tinha tomado uma decisão. Eu passei para frente, mas o que mais me pesou não foram as dívidas, e sim aquela sensação de derrota, de vergonha. Um dia tá super empolgado, tá super confiante que as coisas vão virar, vão mudar, e no outro dia vem uma pandemia, joga um balde de água fria em seus projetos. Então eu senti essa esse fracasso, digamos assim, essa vergonha de chegar para as pessoas e falar, não, ali eu vou fazer o meu primeiro milhão. Sempre fui ambicioso a esse nível. E aí eu lembro de comentar com as pessoas isso, falar o quanto eu visualizava essa empresa no futuro. E, infelizmente, as coisas não aconteceram da maneira que eu planejei. O primeiro aprendizado, quando eu fechei as portas dessa pizzaria, foi que, na verdade, não foi a pandemia que me fez quebrar, foi a minha falta de gestão, minha falta de conhecimento, a minha falta de administração. A pandemia ela só fez acelerar o que eu já vinha construindo ali aos poucos, que era essa má gestão, esse mau gerenciamento do meu negócio. Então a pandemia ela só fez acelerar, assim como acelerou também outras coisas, como o mercado digital. E esse foi o primeiro tapa de realidade que eu recebi e eu realmente precisava dele. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você já precisou engolir o seu orgulho para poder sobreviver? Porque eu precisei. Lembro que não foi nada fácil. Aquele pós-pandemia ainda tinha um pessoal em lockdown, sai, não sai, mas as coisas começaram a funcionar ali pelo delivery e eu precisava fazer dinheiro, porque eu tinha que me alimentar, tinha que ajudar nas contas de casa. Na época eu morava com minha mãe, e eu lembro que no final de 2020 eu comecei a trabalhar como um freelancer em uma loja de shopping da minha tia, era a Trampolim. Ela me chamou para trabalhar em dezembro de 2020 para ajudar, né? Final de ano tem sempre um movimento maior para quem trabalha no varejo, e aí ela precisou de ajuda e eu me disponibilizei, porque eu precisava do dinheiro. Eu tinha, não podia ficar parado lamentando algo que já tinha passado. Eu fiquei como freelancer ali, tirando folgas das vendedoras ali por 2020, 2021, até que em março de 2022 eu realmente fui efetivado nessa empresa, foi onde eu me tornei CLT. Na época, eu já nem pensava mais naquela questão de, pô, eu que saí de empresário, empreendia, tinha meu próprio negócio, agora eu vou trabalhar para uma outra pessoa, como é que vai ser e tal. Não, pelo contrário, eu usava aquilo como um combustível para me reerguer.
precisava do dinheiro e eu já tinha um foco em mente. Eu vou usar esse dinheiro aqui para adquirir as habilidades que me faltaram na época em que eu tinha meu próprio negócio. Então, eu comecei a usar o dinheiro para investir em meu desenvolvimento pessoal, finanças, habilidade de comunicação. Então, livros, consumia muito livros, fazia muita leitura, começava a seguir pessoas que já estavam em determinados lugares, começava a participar de eventos. Foi na época que eu comecei a entrar de fato no mundo onde você encontra outras pessoas que estão com propósitos semelhantes aos seus. E era isso que eu queria de fato mudar. Eu só tinha um objetivo em mente: se eu não fizer nada para mudar, ninguém vai fazer por mim. Tem uma frase que eu falo muito com um amigo meu que é: se você não muda, nada muda. E eu estava disposto a mudar. E assim que eu fui efetivado, eu já tinha em mente que eu não seria mais um funcionário. Eu ia para lá com as minhas ambições. Qual é o topo que eu posso chegar aqui? Até onde eu posso ir? Até quanto eu posso ganhar? O que é que eu preciso fazer? Não importa, eu vou fazer, vou entregar o meu melhor aqui. Isso porque eu já tinha sido dono de uma empresa, então eu já sabia mais ou menos como funcionava essa questão de muitas das vezes quem está do lado do funcionário só vê o lado do funcionário, mas não vê o lado do empresário que tem que pagar as contas, eh, pagar aluguel, pagar fornecedor, pagar funcionários e às vezes, como no meu caso, que tinha uma gestão péssima, às vezes não sobrava muito dinheiro para mim, mas eu tinha que garantir que os meus funcionários iam estar lá no dia seguinte, porque eu estava pagando bem, que eu teria um bom relacionamento com os meus fornecedores, enfim, eu fui com essa visão de dono, porque eu não entro em lugar nenhum, seja eu como funcionário, sócio ou líder, com a mentalidade escassa. Eu sempre quero extrair ao máximo daquilo que eu posso. No final de 2022 que eu conheci o marketing digital, de fato. Eu lembro que eu comprei uma mentoria, não tinha o dinheiro para comprar, tive que pegar um cartão emprestado e ir pagando, mas eu estava disposto a fazer aquilo ali virar totalmente o meu jogo. E aí eu comprei essa mentoria. Lembro que as aulas da mentoria eram todas as terça-feiras às 19 horas. E o meu horário de trabalho era de segunda a domingo, né? Tinha escala, mas era basicamente de segunda a domingo, das 12 até as 22, porque eu era o fechamento do shopping, da loja lá que eu trabalhava. Então eu ficava pro fechamento, chegava em casa tarde da noite e fazia isso todos os dias. E devido aos cursos que eu já tinha comprado, aos eventos que eu já tinha ido, eu sempre escutavam as pessoas que palestravam, os especialistas falando que você não deve se esconder. Você realmente tem que aparecer. E esse foi um ponto que me fez ser participativo nessa mentoria. Eu colocava meu celular em pé no balcão. Quando a loja não estava movimentada, eu colocava um fone de ouvido, mas quando ela estava muito movimentada, eu deixava sem fone e ia escutando ali, participando da maneira que eu podia. Eu seguia assim todas as terças-feiras, às 19 horas, quando eu tinha uma folga para receber, eu tentava encaixar ela na terça para poder assistir a mentoria de casa. E aí eu fiquei assim mais ou menos 3 a 5 meses. Essa mentoria eram de 6 meses e já perto do final da mentoria, eu lembro que os mentores chegou a comentar: logo logo vamos abrir vagas aqui na agência
para estar contratando um gestor de tráfego e nós damos prioridades àqueles que são nossos alunos. Sabe quando você tem certeza de algo e você fala, isso só não vai acontecer se Deus não quiser que aconteça. Foi o que aconteceu comigo ali naquele momento. Eu lembro que eu falei numa sexta-feira com o sócio dele, e o sócio dele falou assim: consegue fazer uma entrevista comigo amanhã, sábado às 6 da manhã? E eu, com certeza, claro. E eu fui para a entrevista no sábado, foi online mesmo. E eu lembro que ele tinha me passado um teste para fazer. Fiz, foi uma merda. Nossa, e ele foi muito sincero comigo. Ele olhou para mim e falou assim: ó, gostamos muito de você. Inclusive, essa vaga é sua, mas não foi porque do teste, foi porque você é um cara que a gente consegue perceber o quanto você se esforça para fazer as coisas, o quanto você não dá desculpa para fazer as coisas. Você no trabalho assistia as mentorias, participava da maneira que podia, nunca chegou a falar que não consegue se vitimizar. Então, por esse motivo a gente quer você aqui na nossa agência. Na segunda-feira, eu pedi para sair da loja, abrir mão dos meus direitos, mas por ter sido um cara que sempre entregava o seu melhor, vestia a camisa da empresa, entramos em um acordo, ainda recebi alguma coisa ali e fui para minha próxima jornada, que foi realmente de fato entrar no mercado digital como gestor de tráfego. E não seria diferente para mim, não seria mais fácil para mim. Eu lembro que eu estava muito empolgado, nossa, quero ir, quero conhecer o escritório, conhecer as pessoas com quem eu vou trabalhar. E aí eu recebo uma ligação de Marquinhos, que era um dos sócios da agência, falando que eles teriam que reduzir custo e por isso não iam pagar o transporte para o pessoal ir para o escritório, seria um trabalho home office e tal. E eu fiquei um mês, mais ou menos, trabalhando de casa, até que chegou um ponto em que eu falei, isso aqui não vai funcionar comigo. Eu preciso estar em movimento, eu preciso estar no ambiente, conversar com as pessoas, entender como funciona, porque se eu ficar trabalhando de casa do jeito que eu tô, eu não vou evoluir. Então preciso fazer algo. E aí eu liguei para Marquinhos, falei com ele, ó, se eu bancar o meu transporte, eu posso ir pro escritório? E aí ele falou, claro, irmão, você é mais do que bem-vindo aqui. Com certeza você pode e tal. E aí eu lembro que eu fiquei até o final de 2023 pagando para ir trabalhar. Eu pagava meu transporte, ia, mas aprendia muito, conhecendo pessoas novas, fazendo conexões, amizades, entendendo como de fato funcionava o mercado, que o tráfego pago era só um dos pilares que o mercado digital traz. Depois de um ano, mais ou menos, ali na ESP, que era a agência de tráfego que eu trabalhava, eu pedi demissão. E pedi demissão porque eu queria voltar com a minha pizzaria. Ainda tinha aquela chama ali de completar algo que eu deixei incompleto no passado. Só que assim que eu saí da agência, eu já tinha estruturado todo um planejamento para voltar com a pizzaria, já estava aquecendo o público, esquentando o Instagram, planejando, fazendo um estudo de mercado. Começaram a aparecer alguns clientes para que eu atendesse e gerenciasse ali suas redes sociais. Começaram a aparecer pessoas para comprar de mim mentorias, consultorias, até chegar um momento onde eu teria que parar de agir como uma urgência e de fato ter a minha própria agência.
foi quando eu criei a Eleve. E diferente da pizzaria, a Eleve veio mais por uma necessidade e não por um sonho. Na pizzaria eu tinha tudo aquilo em mente, eu queria fazer dessa maneira, queria chegar no topo com aquilo ali. A Eleve veio porque eu realmente precisava me importar como uma agência para atrair os clientes certos e eu também já carregava o peso de ter quebrado um negócio. Eu posso dizer que foi mais pela necessidade de ter algo apresentável para passar para os meus possíveis clientes. E no final de 2024 tinha um evento. Foi um momento assim que eu falei, é agora, vou pro tudo ou nada, eu tenho que escalar isso, tenho que realmente me consolidar nesse mercado. E aí tinha um evento de donos de agência que eu queria muito participar. E mais uma vez ali a grana pouca, eu na dúvida se ia ou se não ia. E sempre quando eu tô assim com essa dúvida, eu faço duas coisas. A primeira, peço a Deus um direcionamento. E a segunda, eu paro para analisar os fatos. Eu estava sem dinheiro naquele momento, mas tinham pessoas que eu poderia pedir o cartão emprestado, e foi o que eu fiz, porque tinha algo dentro de mim falando: esse evento vai mudar a sua vida. E eu não poderia ignorar isso. Peguei o cartão, comprei o ingresso e eu cheguei nesse evento. E no primeiro dia, eu lembro como se fosse hoje. Eu estava naquele momento ali de descontração, dá um intervalo e você vai, conversa, começa a fazer network. E aí veio em minha direção um cara, o nome dele é Pacheco, e ele veio falando comigo como se a gente já fosse grandes amigos. E aí, Diegão, como é que você tá? E eu fiquei meio assim, sabe quando chega uma pessoa assim que você não, se você até conhece, mas conhece ali de vista ou falou uma ou duas vezes, mas não foi nada demais. E a pessoa chega com essa intimidade toda e eu fiquei assim achando estranho. Eu falei, esse cara quer comigo, a gente nunca trocou tanta ideia assim, e ele tá agindo como se a gente fosse melhores amigos. Eu, tá bom, bora ver, bora conversar. E aí a gente começou a conversar, ele aí, me conte aí um pouco. Fiquei sabendo que você abriu sua agência, e aí, como é que tá e tal. E aí eu comecei a contar um pouco da minha história para ele. Quando eu finalizei, ele falou, então, cara, tô atrás de uma pessoa para ser head de designer de lá, da minha agência. A gente vende cursos e eu tô atrás dessa pessoa. Eu lembro que eu falei assim, tranquilo, no evento aqui tá cheio de designer, inclusive tem uns dois sentados ali na minha mesa, vou falar com eles e aí qualquer coisa eu falo com você. Aí ele parou, olhou assim pra mim e falou, e você, não tem interesse? Aí eu lembro que na hora eu não dei muita bola, eu olhei pra ele e falei, sou gestor de tráfego, tenho uma agência, não não sou designer. Mas eu vejo aqui com o pessoal e te falo. Vai ficar por aqui? Já vai embora? Ele, não, vou ficar por aqui. Então depois a gente conversa. E entrei. Voltei para o evento. E assim que eu entro na sala do evento, tinha um amigo meu, um grande copy. Ele veio falar comigo. Já tinha um tempo que a gente não se via. Ele trabalhou comigo na antiga agência. Aí conversa vai, conversa vem. Ele chegou e falou: E aí, Pacheco já falou com você? Aí eu ainda assim, sem entender muito, falei, falou, mas ele tá procurando um head de designer. Eu sou gestor de tráfego, pô. E aí foi nessa conversa com o Alsamir que ele fez uma chavinha virar. E começou a me explicar
como funcionaria o projeto e algo que realmente me fez parar para refletir. Ele falou assim: irmão, habilidade a gente aprende. E naquele momento eu tive a certeza. E aquilo fez com que eu quisesse ainda mais a vaga. E antes de terminar esse vídeo, eu quero mostrar algo que é muito importante para mim e que eu carrego aqui no meu braço, que é essa frase. Não sei se dá para ver daí. Desistir é ilógico, porque para mim desistir é ilógico. Não tem um porquê eu desistir de algo que eu escolhi. Se eu falo para mim mesmo que eu vou ser um grande homem, vou ter sucesso na vida, conquistar meus objetivos, construir uma família incrível. Se eu desistir disso, do que eu disse para mim, da palavra que eu dei para mim mesmo, eu vou estar desistindo de mim. Então, para mim, desistir é super ilógico. Não tem essa de eu não vou conseguir, pode até demorar. Mas, se eu falei que eu vou fazer algo, pode ter certeza que isso vai se concretizar. Esse foi o vídeo de hoje. Para você que ficou até aqui, não se esquece de tocar no sininho, clicar em se inscrever e deixar aquele like para me ajudar. Estou com esse compromisso agora comigo e com você de trazer aqui a mais pura realidade do que é o mercado digital, do que é empreender, e não esses contos de fadas aí que vendem para você bonitinho.